Wolverine é um verdadeiro sucesso, fazendo muita grana nas bilheterias e agradando tanto a crítica quanto especialmente os fãs, com cenas de lutas incríveis, muito bom humor e easter eggs certeiros. Além da participação de luxo da dupla protagonista, o Deadpool do Ryan Reynolds extremamente confortável no papel e o Wolverine de Hugh Jackman, que fez um retorno glorioso ao personagem. Temos também a estreia de uma vilã inédita nos cinemas, a irmã maligna de Charles Xavier, a mutante extremamente poderosa Cassandra Nova. No vazio, vemos que ela construiu o seu covil e império através da morte de diversos personagens importantes da era Marvel e Fox, além de outros de linhas paralelas dos mais diferentes cantos do multiverso MCU. É sobre isso que falaremos hoje, trazendo pra você uma lista com todos os personagens mortos direta ou indiretamente. Vamos lá! Primeiro, Scott Lang, o Homem-Formiga. Bom, abrimos a nossa lista com o mais óbvio de todos. Afinal, o seu corpo morto tornou-se a base de operações de Cassandra Nova. Ainda no trailer, vemos que o QG da Cassandra era o corpo morto do Homem-Formiga. E mesmo com a suspeita de que poderia ser apenas o traje, logo é possível ver o crânio do herói, concluindo que aquele é realmente o seu corpo. A teoria mais plausível é a de que algum Homem-Formiga acabou sendo podado ou indo pro vazio de alguma maneira, não demorando muito para ser abordado por quem manda naquele lugar. Cassandra. O fato dele estar gigante indica que houve resistência por parte do Scott, utilizando as partículas PIM para aumentar o seu tamanho e poder combater o exército particular da vilã. Mas isso infelizmente não foi o suficiente para poupá-lo dos poderes insanos da irmã do Xavier. O corpo gigantesco mostra que essa variante podia encolher e aumentar de tamanho, o que até então vimos apenas o Scott Lang e a sua filha Cassie utilizando no MCU, o que nos leva à teoria de que aquele corpo no vazio é de fato do Scott. Hank Pym era um ótimo Homem-Formiga, porém ele tinha certos problemas na sua cabecinha, como um pavio curto e uma certa instabilidade mental. E talvez seja esse o motivo dele não ter conseguido aumentar de tamanho quando era um herói. Já o Scott conseguiu realizar essa façanha em diversos filmes. Segundo, variantes de Charles Xavier. Sabemos que algumas variantes do seu irmão acabaram indo parar no vazio, e com isso foram executados com raiva pela mutante nível Ômega. Logo que ela aparece no filme, vemos que ela está utilizando uma das muitas cadeiras de rodas do Xavier. E ela mesmo diz que já executou diversas variantes do seu irmão, que acabaram indo parar naquele lugar perdido. E com isso a gente pode entender que outras versões de Patrick Stewart e James McAvoy podem ter perecido por lá. Charles Xavier é um dos mutantes mais poderosos do planeta, quiçá do multiverso, já que em diversas versões já assistimos ele enfrentando outros mutantes poderosíssimos, como Sebastian Shaw, Magneto, Jean Grey possuída pela Fênix, e no filme Logan descobrimos que foi uma versão dele a responsável pelo massacre de diversos mutantes. Sua versão do universo 838 foi capaz de lutar e quase controlar uma feiticeira escarlate extremamente poderosa e furiosa. Então isso indica que os poderes do Xavier nos universos em que ele existe são extremamente poderosos. Dito isso, podemos concluir que os poderes de Cassandra Nova são muito superiores aos do Xavier, pois matar uma versão do Professor Xavier já é algo muito difícil. Imagine então superar e matar diversas versões dele. Xavier e Cassandra têm poderes muito similares, e embora seja visível que o nível da Cassandra é superior, fazendo com que ela não só acesse as mentes dos outros, mas também consegue literalmente arrancar o couro de um outro mutante muito poderoso como o Tocha Humana, e sem nenhum tipo de dificuldade, fora um fator de cura que é notavelmente eficaz. Descobrimos que Cassandra é uma mutante extremamente perigosa em qualquer realidade que ela exista, e justamente por isso que ela foi jogada no vazio, para tomar conta do lugar e não causar problemas. Número 3, Thanos. Essa pode ter passado despercebido, porém fica aqui alguns pontos que dão a entender que nem mesmo o Titã Louco escapou das garras da Cassandra. O trono que a Cassandra Nova utiliza é o mesmo de Thanos, o que pode indicar que alguma versão do Titã Louco acabou indo parar no vazio. E conhecendo a sua personalidade, ele deve ter começado a criar um império para si, evitando estar sob as rédeas da Cassandra. Essa teoria pode até parecer um pouco viajada, mas com alguns pontos pode mostrar que realmente faz sentido. Uma versão do Thanos chegou ao vazio e começou a criar o seu próprio império, talvez até atraindo uma legião de seguidores, por que não? A ponto de até terem construído um helicóptero pro seu mestre, algo que é visto na série Loki. Em certo momento, Thanos
foi confrontado pelo exército de Cassandra e acabou indo de arrasta pra cima, com a mutante capturando pra si o trono do Titã, que é um troféu de guerra. Um outro ponto que vale mencionar é que talvez esse Thanos estivesse carregando com ele uma manopla do infinito, com 2 joias do infinito nela, o que torna a Cassandra ainda mais perigosa do que a gente pensava. A teoria com Thanos com 2 joias continua no nosso próximo tópico, que engloba um outro personagem citado diretamente pela vilã. Número 4. Stephen Strange, Doutor Estranho. Cassandra Nova deixou bem claro que matou até mesmo com uma certa facilidade um certo mágico que havia chegado no vazio. É claro que essa informação poderia indicar que fosse Wong, Mordor ou até mesmo alguma variante masculina da anciã. Porém, Deadpool deixou bem claro quem o filme se refere é Stephen Strange. E ela ainda dá uma zoada no herói, dizendo que após deixar ele por dias no vazio, o matou rapidamente, o confundindo com um mágico de festas infantis. E além de matar o Strange, ela ficou com um artefato do feiticeiro, o Anel de Portais, o artefato que ele usa para viajar de um lugar para outro. E esse é um anel um pouco diferenciado, pois carrega com ele 2 joias do infinito, o que sugere que essa versão do Strange era muito mais poderosa do que a do universo 616. Ou talvez esse anel do Strange seja algo diferente, um artefato feito para suportar 2 joias do infinito de fato, porém o mago não teve tempo de capturá-las e após a sua morte, a Cassandra acabou ficando com o anel e colocou nele as 2 joias que ela tinha conseguido do Titã, que matou anteriormente. Pode ser por isso que esse anel consiga abrir portais entre realidades, permitindo que ela saísse do vazio, já que até então esse tipo de magia não seria possível apenas com o anel. Porém, com 2 joias acopladas, o negócio pode ser diferente? Não sei. Número 5. Magneto. Outro nome importante que é citado no filme é o do Magneto, que fazia parte da Resistência e que foi morto pela Cassandra. Não sabemos qual versão do Magneto é mencionada, podendo ser tanto a do Ian McKellen quanto a do Michael Fassbender, mas assim, de fato, nosso querido mutante magnético é citado na história. E é no momento em que Deadpool e Wolverine se juntam ao que sobrou ali da Resistência no vazio, que eles acabam descobrindo que ele já se foi. Eles têm a ideia de recuperar o capacete do mutante e usá-lo em Cassandra, para que ela perca os seus poderes, que assim como os do Xavier, vem do cérebro, e ela se torne vulnerável. E infelizmente o plano nem começa, pois eles são avisados de que o capacete do vilão já foi capturado e derretido pela Cassandra, para evitar que mais alguém tivesse essa mesma ideia. Talvez o Magneto tenha julgado errado a mutante, pensando que pelo fato dela ser irmã de uma variante do Xavier, tivesse apenas os mesmos poderes mentais que ele, acabando assim sendo surpreendido pelos poderes insanos da Cassandra. Sabendo que o Magneto é um mutante arrogante e convencido, pode até ser que ele tenha partido pra cima dela, achando que não seria um problema, e assim acabou batendo as botinhas de metal. Número 6. Johnny Storm, Tocha Humana. Bom, essa é uma morte que é mostrada em tela e que inclusive é bem chocante quando vista pela primeira vez. Afinal, o personagem é interpretado novamente por Chris Evans e faz uma participação pontual no filme. Apesar de parecer o mesmo Tocha Humana do universo dos filmes da Fox, alguns internautas notaram que o seu traje tem algumas diferenças bem visíveis, além do fato dos capangas da Cassandra aparecerem com carros da equipe do Quarteto dos Quadrinhos, o que pode indicar que esse Tocha Humana seja de outro universo. Outro ponto que fortalece essa teoria é a de que o Tocha Humana dos filmes da Fox de 2005 e 2007 era extremamente poderoso com o fogo, indo confrontar até mesmo o Surfista Prateado e o Doutor Destino. E esse que aparece no filme é meio suspeito, porque ele rapidamente é anulado pelo Pyro, sem nem ao menos mostrar o que veio de fato. Ele é bastante boca suja e a cena pós-créditos do filme confirma isso, apesar de duvidarmos de Deadpool o tempo todo até o final. A sua morte é crua, ele tem a sua pele e boa parte dos seus músculos arrancados de seu corpo, tudo isso em uma fração de segundos, sem esboçar nenhum tipo de reação, caindo morto ali mesmo em uma pilha de músculos, nervos e ossos. Número 7. Frank Castle, Justiceiro. Outro membro do grupo da Resistência que é citado como morto pela mutante nível Ômega é Frank Castle, o Justiceiro. E esse personagem é extremamente querido pelos fãs da Marvel, justamente por ser um anti-herói, um cara que mata bandidos sem pestanejar e por muitas vezes causa atrito entre ele e os outros heróis devido a isso. Muitos fãs dizem que o Justiceiro que integrava a Resistência, juntamente ali com Gambit, Blade, Elektra, X-23 e Tocha Humana, seria a versão clássica de Thomas Jane, que inclusive
inclusive é uma das mais queridas e nostálgicas hoje em dia, mesmo com um filme lançado em 2004 que é bem mais ou menos. Porém, uma fala importante revela que o verdadeiro justiceiro que integrava o grupo de heróis renegados no vazio é a versão de Ray Stevenson em Justiceiro Zona de Guerra de 2008. Quando estão a caminho do covil da Cassandra Nova, o Deadpool conversa com os outros heróis ali no carro e o Blade menciona que o lança-foguetes que ele tá usando pertencia ao amigo Justiceiro. E se você notar, esse lança-foguetes é muito similar, ou quem sabe o mesmo que aparece no filme em Zona de Guerra, indicando que o Justiceiro ao qual está sendo referido é de fato o de Ray Stevenson. Número 8, Matt Murdock, Demolidor. O Demolidor também é citado quando os heróis contam sobre amigos que perderam suas vidas ao lutar contra a Cassandra Nova. A versão do Demolidor a qual eles estão falando não fica clara, e a gente não tem nenhuma pista ou um artefato que ajude-nos a decifrar qual que é a versão. Porém, tudo indica que estamos falando da versão de Ben Affleck do herói. A gente pode se basear nisso pelo fato da Elektra de Jennifer Garner integrar o grupo, e rola até mesmo uma piadinha rápida e quase imperceptível que confirma essa teoria. Deadpool comenta sobre a morte do Demolidor e diz a ela que sente muito por isso, e ela apenas faz um aceno com a cabeça, dando a entender que isso já passou. Para muitos desinformados, o Ben Affleck e a Jennifer Garner foram casados e por um bom tempo, mas se separaram há alguns anos. Então a piada sobre a partida do Demolidor funciona como uma referência ao casamento deles, ao que ela acaba confirmando que isso é passado. É uma citação rápida e discreta, mas se a gente souber do contexto no qual ela está introduzida, a gente consegue captar a dica. Além do mais, também nem faria sentido usar aquela versão do Charlie Cox lá da série Netflix e que tá para ganhar uma outra agora no Disney Plus, já que apenas personagens da Fox estão ganhando esse destaque. Todas as referências, na verdade, são uma grande homenagem à finada Marvel Fox. Número 9, Pietro Maximoff, o Mercúrio. É, outro personagem da Resistência que foi assassinado pela Cassandra antes mesmo de aparecer em tela. Mercúrio é um ponto interessante nessa história, porque ele já teve duas versões acontecendo simultaneamente no cinema. A boa foi apresentado pela Fox, lá na franquia do X-Men, e ele é interpretado pelo Evan Peters, onde ele é de fato um mutante com poderes de velocidade extrema e tem duas cenas maravilhosas em dois filmes diferentes, exibindo todo o seu poder. E a versão ruim, né? Que é interpretada por Aaron Taylor Johnson e aparece em Vingadores Era de Ultron como um aprimorado, um humano que foi exposto a uma joia do infinito e teve experiências em seu corpo e que deram poderes de velocidade a ele e que acaba morrendo após salvar a vida de um garoto e do herói Gavião Arqueiro. Resumindo, é o Mike Toba. Esse lance de dois Mercúrios ao mesmo tempo envolve um esquema de direitos, em que os dois personagens poderiam aparecer, tá? Isso tanto nos filmes do X-Men quanto nos filmes do MCU. Porém, foi na Fox que ele realmente ganhou destaque, e até mesmo por ter uma história mais desenvolvida e uma participação mais efetiva. Embora a gente não saiba qual é a versão citada em Deadpool e Wolverine, eu acredito que seja uma versão do Mercúrio do Evan Peters, o que faria mais sentido, né? Por ser um personagem muito mais trabalhado, mais desenvolvido e até mais querido pelos fãs, além de, claro, pertencer ao antigo universo de mutantes da Fox, o que combina com todo o restante apresentado no filme. Número 10, Pyro. Um dos mutantes malvados desde os filmes clássicos do X-Men, Pyro acaba indo de arrasta pra cima depois de trair a sua chefe Cassandra, sendo um agente duplo e trabalhando em conjunto com o agente Paradoxo da AVT. O Pyro apareceu pela primeira vez em X-Men 2, onde ele foi apresentado como um estudante do Instituto Xavier, mas que, apesar de ser treinado por mutantes dignos, acabou cedendo ao seu lado maligno e foi trabalhar como capanga do Magneto dali em diante. Em Deadpool e Wolverine, ele aparece como um capanga da Cassandra, podendo ser ou não o mesmo da franquia original, pois ele até tá mais velho e com um traje que pode até ser desenvolvido para dar mais força a ele, visto que sozinho e sem nenhuma dificuldade, ele consegue até neutralizar e capturar o Tocha Humana. E cara, simplesmente um dos heróis de grupos mais conhecidos do multiverso, o Quarteto Fantástico, pô. Após tentar matar a Cassandra, ele acaba entregando o agente Paradoxo a ela, expondo todos os seus segredos e morrendo no processo, quando a mutante enfia a mão na sua cabeça, o matando instantaneamente